Ele fala também sobre o fim da linha para Marcos Braz no Flamengo. Preciso te atualizar também sobre a nova pesquisa do Datafolha sobre as maiores torcidas do país com direito à polêmica. Para completar, Danilo de saída da Juventus. A imprensa italiana especula a possibilidade de rescisão de contrato agora no mês de janeiro. E 3 clubes daqui têm interesse no jogador da seleção brasileira. Tem as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Vocês lembram do Arthur, né? Atacante revelado na base do Palmeiras, vendido ao Red Bull Bragantino, recomprado pelo Palmeiras e no início desse ano, negociado em definitivo com o Zenit, operação de 15 milhões de euros. Tenho contado para vocês que o Arthur passou a ser sugerido para clubes nacionais, tudo por conta dessa temporada de falta de adaptação no futebol russo. A verdade é que o Arthur no Zenit não conseguiu vingar. Tem sido mais reserva do que titular, não se adaptou ao clima e tem pedido para os seus empresários que encontrem um clube no futebol brasileiro. O Flamengo e o Cruzeiro levantaram informações e prosseguiram desde que receberam a sugestão. Também surgiu na imprensa gaúcha nas últimas horas a notícia de que o Grêmio tem interesse no jogador, mas a ideia do Grêmio era contratá-lo por empréstimo com opção de compra. Resta saber se o Zenit vai topar esse tipo de acordo. O jogador tem vínculo com o Zenit até 2027. Mais uma informação sobre o Grêmio. O tricolor encerrou o terceiro trimestre de 2024 com receita bruta acumulada de 380 milhões de reais, mas com um prejuízo de 44 milhões no período. Para 2025, a projeção de receita bruta é de 548 milhões de reais. Seja mais aproveitado e se torne uma das boas opções da lateral esquerda, até porque temos muita dificuldade nessa posição. Bora falar agora sobre Danilo, lateral direito da seleção brasileira e alvo do Santos, do Vasco e do Flamengo. Vem da Itália a notícia de que o vínculo dele pode ser rescindido com a Juventus no fim desse ano. De acordo com jornais italianos, a Juventus já procurou os representantes do Danilo para tentar estabelecer essa rescisão de contrato de forma amigável a 6 meses do fim do vínculo. O Danilo tem contrato até a metade do ano, mas vem sendo muito pouco aproveitado. Virou reserva na função de zagueiro. Na atual temporada, só 4 jogos como titular e ele ainda fez 8 jogos entrando nos minutos finais. Tem um custo alto, a Juventus está tentando reduzir seus custos, até por isso essa negociação pode acontecer. E se o Danilo ficar livre, a tendência mais natural é que ele venha jogar no futebol brasileiro, 33 anos de idade, tem sido ainda convocado para a seleção brasileira e já foi alvo de Flamengo, Vasco e Santos. Resta saber quem apresentará o melhor projeto para o jogador. O Vasco chegou a sugerir, inclusive, uma parceria em uma ONG. Ele tem uma ONG que cuida de pessoas da cidade dele e o Vasco já se prontificou a engajar para que essa ONG, em caso de acordo com o Danilo, se torne ainda mais lucrativa, não mais do que lucrativa, né? Se torne ainda mais importante e ajude a mais pessoas. Bora falar agora sobre a mais nova pesquisa divulgada pelo Datafolha sobre as maiores torcidas do futebol brasileiro. Já quero contar desde já que ela está dando polêmica, só para variar. 2.400 pessoas foram ouvidas, pessoas com mais de 16 anos, entre 5 e 7 de novembro, em 113 municípios diferentes. Não há uma distinção de quais foram os municípios escutados. De qualquer forma, o Flamengo segue em primeiro, mas com uma redução no número de torcedores. Eram 21% do público total na temporada passada, de acordo com o Datafolha. Hoje o Flamengo tem 19% da torcida em todo o país. O índice de erro é de 2 pontos para cima ou para baixo. Se o Flamengo é o primeiro com 19%, o Corinthians aparece em segundo com 14%. No terceiro lugar, não mais o São Paulo e sim o Palmeiras com 7%. O São Paulo aparece em quarto com 6%. Há um empate na quinta colocação entre Vasco e Grêmio, 4% para cada um desses times. No sétimo lugar, Santos, Cruzeiro e Internacional, 3% para cada. 10ª colocação para Atlético Mineiro, Botafogo, Fluminense e Bahia, 2% de torcedores espalhados pelo Brasil para cada um desses times. Ainda temos Vitória, Sport, Ceará, Fortaleza e Remo com 1% cada. Os demais times não tiveram pelo menos 1%. Importante destacar o desempenho de alguns desses times em regiões. Na região norte, por exemplo, o Flamengo tem 29% da população, contra 11% de corintianos. O time da região com mais torcedores é o Remo com 4%. Na região nordeste, o Flamengo também lidera, 25% contra 8% do Corinthians. O time mais popular da região é o Sport com 5%. No centro-oeste, o Flamengo tem 29%, o Corinthians aparece com 11% e o Goiás tem apenas 1%, mesmo sendo o time mais popular da região.
Na região sudeste, Corinthians tem 20%, o Flamengo aparece com 15%. Já na região sul, não temos nem Flamengo nem Corinthians entre os primeiros. O Grêmio lidera com 23%, o Internacional tem 18%, Flamengo e Corinthians com 9% cada. Bora falar agora sobre o Flamengo e o fim da linha para Marcos Braz. O vice-presidente de futebol do Fla já deixaria o clube no fim desse ano por estar fora dos planos dos 3 candidatos à presidência, mas uma suspensão imposta pelo STJD vai acabar com a participação dele de forma imediata. É que o STJD decidiu suspender o Marcos Braz por 15 dias, ou seja, ele não vai poder frequentar os jogos do Flamengo nas 3 rodadas finais do Brasileiro. A suspensão por ter xingado um árbitro o impede de frequentar estádios e as áreas esportivas em meio às competições. Triste e melancólico fim do Marcos Braz, que teve um início de passagem, nessa segunda passagem pelo Flamengo, muito interessante. Aquele ano de 2019 mágico, mas desde 2022 ele coleciona uma série de polêmicas e decisões equivocadas. Teve direito a uma mordida num torcedor do Flamengo, também foi acusado e tem sido investigado pela polícia. Uma série de declarações estapafúrdias, contratações ruins e trocas de técnicos. Para completar, nos anos de 2023 e 2024, o Flamengo, o clube que mais gasta no país e que também mais arrecada, conquistou apenas um Campeonato Carioca e uma Copa do Brasil. Queria que você deixasse no espaço para comentário uma nota de 0 a 10 para o trabalho do Marcos Braz. E aí, só para completar, os 3 candidatos à presidência do Flamengo, Rodrigo Dunch, que é o candidato da situação, não quer o Marcos Braz, assim como o Maurício Gomes de Matos e o BAP, que são os opositores. Mundial de Clubes 2025. Diego Ribas, o ídolo Diego Ribas, vai representar o Flamengo em sorteio dos grupos em Miami. Segundo o GE, Diego Ribas foi escolhido pelo presidente Rodolfo Landim para representar o Flamengo no sorteio dos grupos do Mundial de 2025, que será realizado em Miami no dia 5 de dezembro, às 15 horas, horário de Brasília. Ou seja, daqui a alguns dias será esse sorteio. A FIFA sugere um representante e um legend, que é uma lenda para o evento. Diego Ribas teve uma grande passagem pelo Flamengo. Títulos que ele ganhou: Libertadores da América 2019 e 2022, Brasileiro 2019 e 2020, Copa do Brasil 2022, Recopa Sul-Americana 2020, Supercopa do Brasil 2020 e 2021 e Carioca 2017, 2019, 2020 e também 2021. Tá aí, Diego Ribas escolhido. Vocês, torcedores, gostaram do nome escolhido? Queriam outro? Enfim, podem opinar à vontade aí nos comentários. Vamos falar agora do planejamento para 2025, galera, que já começou. O Flamengo, essa atual gestão, repito o que eu falei na introdução, essa atual gestão representada por Rodrigo Dunch vai se candidatar à eleição e, caso vença, o planejamento será esse, já inicial. Contratar um atacante para substituir Gabigol e preencher também o espaço vazio do Pedro no período que ele tiver de recuperação. Mas aí muita gente me pergunta: Vene, que atacante seria esse? Eu ainda não tenho um nome desejado pela atual gestão. O que eu tenho para vocês é perfil. E a ideia dessa diretoria é um jogador que atue como referência, como o Pedro é, por exemplo, mas que também seja versátil para jogar com características, digamos assim, mais aberto. Que possa jogar até mesmo com o Pedro futuramente. Então, mas inicialmente, crucial que ele seja referência, mas também tem essa versatilidade de jogar aberto e com o Pedro na dupla de ataque. E aí vários nomes estão sendo oferecidos, inclusive do Eric Pulga, do Ceará, foi oferecido ao Flamengo. A informação que eu tenho é essa, e o Flamengo não abriu nenhuma negociação até o momento. Porque eu vi muita gente noticiando que o Flamengo já estava contratando esse jogador. Não, ele foi oferecido, o Flamengo não abriu nenhuma negociação, ele se destacou pelo Ceará, na Série B dessa temporada, foi o artilheiro, inclusive, da Série B, mas até o momento não tem nenhuma negociação em andamento. Outra informação que está viralizando aí é sobre Ayrton Lucas. Eu penso o seguinte: o Ayrton Lucas em breve vai se tornar a terceira opção, porque hoje tem Alexandro para lateral esquerdo, embora o Alexandre também jogue de zagueiro, inclusive o Felipe Luiz o utilizou assim algumas vezes já nesse ano, e o Vinha pode voltar. O Ayrton Lucas, obviamente, ficará à disposição, mas tem gente noticiando que ele pode pintar no Cruzeiro. Eu fui procurar saber se é verdade, se procede, se tem algum interesse. No Cruzeiro já me negaram desde já, falaram assim, ó, esquece, nem negociação tem, e nós não temos a pretensão de contratar esse jogador. Por eles entenderem que é um jogador caro, que o Flamengo dificilmente iria abrir mão para reforçar, digamos, um rival direto na briga por títulos na próxima temporada. E já pensando que Gabigol tá indo para o Cruzeiro, ainda tem isso. O Gabigol tá apalavrado com o Cruzeiro vai formar um time pensando em briga por títulos. O atual dono da SAF, o Pedro Lourenço, o famoso Pedrinho BH, ele não vai poupar esforço financeiro para montar um timaço. E o Flamengo dificilmente faria negócio com o Cruzeiro, e se fizesse negócio seria por cifras bem altas, algo que o Cruzeiro não pretende pagar agora para contratar um lateral esquerdo. No lado do jogador me falaram a mesma coisa, não tem nada, absolutamente nada. Nenhuma negociação, não foi oferecido, nada. Eles não sabem de onde surgiu isso. De fato, pelo que eu acompanhei, não foi uma notícia publicada por um jornalista,
Foi algo que começou nas redes sociais, começou a viralizar, e um monte de gente me mandando mensagem, inclusive os cruzeirenses. Vários cruzeirenses assistem aqui ao canal Vene Casagrande, tamo junto, rapaziada. Gosto demais do Cruzeiro, Sou muito fã do Cruzeiro já há muito tempo, e eu vejo que a torcida também gosta demais aí do nosso trabalho aqui no canal Vene Casagrande. Tamo junto, pessoal. Mas não tem nada, não sei se a torcida do Cruzeiro queria a contratação do Ayrton Lucas, acho pouco provável que essa negociação aconteça futuramente, mas fica aí a informação. Davi Luiz, pessoal, muitos flamenguistas também me perguntam sobre Davi Luiz, se ele fica, se vai renovar. Eu perguntei a um membro da atual gestão que vai continuar com essa gestão caso o Rodrigo Dunst ganhe, e esse membro me disse o seguinte, vou até ler exatamente o que ele disse. Eu perguntei, se vocês ganharem a eleição, vão renovar com o Davi Luiz? Já está definido isso? Ele falou, Vene, não está nada definido em relação a isso não. Se eu falar para você que não vamos renovar, estou mentindo. Se eu falar para você que vamos renovar, também estou mentindo. Nós vamos avaliar futuramente. Foi isso que ele disse aqui. E o Davi Luiz, para quem não sabe, ele tem contrato até dezembro desse ano. Na verdade, ele teve contrato estendido na última temporada por ter batido uma meta, e aí tá até dezembro desse ano. É um valor alto para ter o Davi Luiz no elenco. Aí já dando a minha opinião, eu acho que o Davi Luiz é um jogador extremamente importante no dia a dia. Dentro de campo não está sendo mais. Para continuar com o Davi Luiz, eu acho que ele pode ser uma reserva, beleza? Mas aí teria que cair drasticamente o valor do salário dele, que eu sei quanto ele custa mais ou menos aos cofres do Flamengo todo mês. Acho que deveria cair bastante para poder valer a pena, porque senão eu não vejo o custo-benefício sendo bom para o Flamengo, e aí poderia contratar um outro zagueiro. Lembrando que, por falar em zagueiro, Fabrício Bruno pode ser vendido sim. É um jogador que anteriormente o Flamengo dificilmente venderia, topou vender por conta dos valores oferecidos na ocasião por um clube inglês. O Flamengo até topou vender, e aí o jogador que recuou não quis ir, mas agora o jogador perdeu espaço. O Flamengo entende que é o momento ideal para negociar o Fabrício Bruno. Porém, precisa de proposta, precisa chegar a algo que seja vantajoso para o Flamengo. E sempre lembrando, tem uma eleição presidencial no dia 9 de dezembro. Isso é extremamente importante. Por isso que eu acho que até o dia 9 de dezembro a gente não vai ter muitas movimentações de contratação, de venda. Acho muito pouco provável isso acontecer. Pode ser uma renovação, como é o caso do Everton Araújo, que está muito próximo de assinar a sua renovação de contrato, algum outro ajuste aí no elenco. Mas venda de impacto ou contratação de impacto, acho pouco provável que aconteça até o dia 9 de dezembro. Porém, o planejamento já foi iniciado por essa gestão aí. Eles já estão mapeando o mercado para futuros reforços, mas sempre dependendo do dia 9 de dezembro, que eu acho que agora será o dia mais importante do Flamengo nessa reta final de ano. Os jogos agora são apenas para cumprir tabela. Internacional, Criciúma e depois Vitória, que vai servir para se despedir do Gabigol no Maracanã. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue acompanhando o canal Vene Casagrande. Beijo para vocês, forte abraço. Fui! Rapaziada boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Flamengo. As informações atualizadas para você ficar por dentro de tudo, não perder nada. Já chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando também o sininho de notificação, porque a gente sabemos que é super importante a sua participação. A gente vai ficando por aqui, muito abraço no coração. Até o próximo vídeo aí para mais. Vamos que vamos, que vamos!